domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só fala. Saúde, queridos internautas, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom, meus queridos, que aqui estamos para mais uma escola dominical virtual. Desta feita nós vamos estudar a lição de número 5, enfrentando as tensões no casamento. Essa lição, meus queridos, essa lição está sendo muito gloriosa, pois ela vem colocando a família no prumo. Então eu até digo aos meus queridos professores, alunos, por esse imenso Brasil, e exterior, que estão acompanhando essa lição Betel, a família natural segundo os valores e princípios cristãos, que convide pessoas para assistir comigo essas aulas aqui onde eu falo abertamente. Na escola dominical eu não tenho, por exemplo, essa possibilidade de falar com toda essa clareza, mas aqui no meu canal eu abro de maneira que eu quero pedir aos queridos professores, procura ver o estado de muitos casais, tem muitos casais passando por dificuldade, traga eles para esta escola, mesmo pessoas que não são crentes, traga eles, pois eles irão ter um aprendizado e poderá ter um lar abençoado por Deus. Eu não posso deixar de agradecer a todos esses queridos internautas que têm me acompanhado, que têm feito dessas minhas aulas um aprendizado e têm me motivado também com os seus comentários. Eu olho todos os comentários e por isso eu quero mandar um abraço a todos vocês, mesmo aqueles que eu não cito o nome aqui, mas eu quero dizer a vocês que vocês estão dentro do meu coração. Eu amo cada um de vocês e olho todos os comentários que vocês postam. E eu quero mandar o meu abraço ao irmão José Elildo Belarmino. Ele é do bairro de Santa Rita de Cássio, Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, Ministério de Madureira. Grande abraço também ao seu pastor Reinaldo e ao seu dirigente, que é o evangelista Robson. O evangelista Antônio Carneiro, ele é da cidade de Iguapé, São Paulo. Grande abraço aí, meu querido irmão. Maria Francisca, ela fala: eita glória, precisamos de um pastor corajoso como você para falar à família. Gosto muito da forma que você ensina. Obrigado, irmã Maria Francisca, Deus lhe abençoe grandemente. Meu querido amigo João Batista, ele diz que está gostando muito dessa revista, porque está trabalhando com a família, é verdade. Mateus Ferreira, superintendente da Escola Bíblica Dominical, em Goianápolis, Goiás. Ele é do Ministério de Madureira e ele disse: eu gosto muito de sua aula. Pastor Nelson Correia Picano, grande abraço, meu querido pastor. Ele é de Itaucara, Rio de Janeiro. Ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, Deus abençoe seu ministério. Parabéns pela excelente aula. Aprendi que devemos comunicar mais e dar tempo para ouvir. Grande abraço. Anderson Silva, parabéns pela aula, presbítero. Deus te abençoe. Diaconisa Ana Maria Xavier da Cruz, de Macaé, estado do Rio de Janeiro. Ela é da congregação de Betesda. Grande abraço ao seu pastor aí, pastor Daniel Monteiro, que também são do Ministério de Madureira. Um abraço a todos queridos, e aqueles que eu não citei o nome, vai um abraço para vocês também. O textual diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar nesta lição. É muito importante que os cônjuges tenham a consciência de que saber lidar com os conflitos no casamento é fundamental
para se construir um relacionamento sólido. A introdução diz o seguinte: de acordo com Jaime Kemp, não existe casamento perfeito. É preciso reconhecer que relacionamentos profundos não surgem por acaso. Eles são frutos do aprendizado, de se viver juntos e de colocar em prática os princípios bíblicos. Então, meus queridos, quer ter uma família abençoada? Então você precisa o quê? Precisa colocar em mente, fazer uma planilha para que você possa pôr em prática os ensinamentos bíblicos acerca do casamento. Quer dizer aos queridos que ainda nós estamos com a campanha Interfé. Aí está o endereço, né? Da Igreja Assembleia de Deus Interfé, pastor Antônio. Essa semana estivemos com o pastor José Wellington Bezerra, que esteve aqui na nossa cidade, né? Grande homem de Deus que eu conheço, o pastor José Wellington, já há muitos e muitos anos, né? Desde o início da década de 80. E eu considero esse José Wellington como um grande homem de Deus. José Wellington, para quem não sabe, ele é o presidente do Ministério Belém da Assembleia de Deus em Belémzinho, São Paulo. Objetivo da primeira parte da lição: falar acerca das descobertas da vida a dois e como contornar os conflitos com sabedoria. Nós viemos, meus queridos, em cada lição aí mostrando, ensinando os irmãos, né, a como viver, como coabitar de maneira a ter uma vida abençoada, o casal que foi formado, né, por uma paixão, que quando a Bíblia diz, deixará o varão, o pai e a mãe, deixará a mulher, o pai e a mãe, ele se apaixona tanto, que são capazes agora de deixar suas famílias para viver, por que não dizer, viver com um desconhecido, pelo amor, para formar novas gerações através dos seus filhos. E agora nós viemos trazendo tudo isso, e agora nós entramos também na realidade do casamento, que nem todo casamento é perfeito. Quem estiver buscando uma perfeição no casamento vai ter problema. Eu sempre digo, você casa para fazer alguém feliz. Quando você fazer alguém feliz, você também será feliz e toda a sua família será bênção na mão do Senhor. O ponto 1 diz a realidade das tensões. Já vimos na lição passada que o casal precisa lidar com as diferenças. Esse é o problema que tem levado muitos casais a se separarem. Falta de sentar junto, falta de comunicação. E às vezes pequenas coisas estão tornando em grandes tropeços. Então, meus queridos, nesta presente lição, o foco é a realidade dos conflitos familiares, os quais podem surgir a partir das diferenças, como também das imperfeições e limitações de cada membro da família, ou ainda da dificuldade do dia a dia da vida neste mundo. Então pode ser um problema de emprego, um problema de filho, um filho está dando trabalho, a mãe está cuidando sozinha, tudo isso pode gerar conflito no casamento. Então, meus queridos, nós precisamos trabalhar com a diferença de maneira que nós possamos agradar a Deus, porque nós podemos ver muitas coisas que causam conflitos. A falta de comunicação adequada é uma delas. Então, na sociedade de hoje, muitas famílias se comunicam superficialmente e não têm tempo para compartilhar conversas significativas. Conflitos de comunicação também estão presentes em famílias que não possuem habilidades de comunicação saudáveis e se acostumam a querer resolver as coisas no grito, amaldiçoando e culpando e insultando. Quantos homens que chamam a mulher de desgraçada, ou a mulher, também meu marido é um desgraçado. Desgraçado é alguém que não tem graça. Vocês estão vivendo isso, então vocês precisam fazer uma mudança, pois a grande questão é tanto as tensões,
mas como enfrentar e resolver tais tensões. A grande questão não é tanto as tensões, meus queridos, mas como enfrentar e resolver estas tensões. É preciso estar na graça do Senhor Jesus. O 1.1 diz as primeiras dificuldades familiares. O dicionário indica que tensão, figuradamente, expressa o sentido de estado que ameaça romper-se. Então, nós já estamos vendo aqui o que é tensão. Quando a tensão se levanta, nós temos que aguçar o nosso sentido, ficar alerta, porque ela está alertando para um estado que ameaça trazer problema, que ameaça romper. Talvez um relacionamento ou uma comunicação. Então, meus queridos, nós precisamos entender que o Senhor Deus não está indiferente, mas Ele está interessado em continuar agindo para socorrer e restaurar as famílias. As famílias é coisa preciosa na mão de Deus. Nós temos estudado que ela contribui com as gerações, com as multiplicações da família de Deus aqui na terra. Então a Bíblia diz que em Gênesis 3:9, o Senhor chamou Adão e perguntou: onde você está? Veja bem, o Deus sempre está preocupado com a comunicação. Estava rompendo uma tensão tremenda na vida de Adão. Ele e Eva procuravam se esconder porque eles estavam tensos. E ali tinha tudo para romper o seu relacionamento com Deus. Tanto é que, como castigo, eles foram tirados do jardim. E muitas vezes nós pagamos o preço. Nós estamos tendo problema na nossa família, porque nós precisamos ver aonde nós erramos. O que levantou a esta tensão, que nós não conseguimos lidar com ela. Então, meus queridos, desde o início da humanidade, com a entrada do pecado, convive-se com estados de tensão em todos os níveis de relacionamento. Então, nós vivemos sobre tensão. Nós precisamos saber trabalhar essas tensões para que elas venham para nossas vidas, para que nós possamos, dentro dessas tensões, procurar dar a volta, contornar o problema. E não, na hora da tensão, nós vamos para cima e vamos falar o que nós pensamos naquela hora. Depois nós nos arrependemos. Porque independente do ambiente, a realidade das tensões tem sua origem no próprio ser humano. É como nós estamos vendo sendo revelado no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Em pleno desconforto, embaraço, vergonha, medo e dificuldade em lidar com sua nova consciência do bem e do mal, a partir de sua decisão em desobedecer a Deus. Então as consequências que traz, Adão e Eva estavam tensos, estavam desconfortados pela forma que eles tinham agido, estavam embaraçados porque a cabeça deles deveria estar uma confusão, estava com vergonha por ter desobedecido a Deus, estava com medo agora de enfrentar, de lidar com essa nova consciência que eles agora enxergavam o bem e o mal. E eles tinham visto que eles tinham praticado o mal e que tinham desobedecido a Deus. O 1.2 diz: tudo começa depois do sim. Segundo Estevão Souto, não existe um casal que nunca tenha enfrentado conflitos em sua jornada conjugal. Então, segundo esse escritor, todos os casais vão ter conflitos. Você que vai casar vai ter conflito, você tem que preparar para isso. Você que é casado, você tem conflito. Mas o grande problema não é ter embate, pois todos os casais invariavelmente enfrentam situações conflituosas. Então, meus queridos, no dia a dia, saber lidar com esses problemas de forma sábia é o que vai determinar o sucesso ou o fracasso do teu casamento. O teu casamento tem tudo para prosseguir, mas hoje nós vemos que os casamentos estão terminando muito cedo. Por quê? Porque as pessoas não conseguem lidar com os conflitos. Então, meus queridos, trata-se de duas pessoas oriundas de ambientes diferentes,
Um vem de uma família, outro vem do outro. Cada um com uma personalidade diferente. E cada um com sua bagagem hereditárias, costumes, alguma coisa que herdaram dos seus familiares. Isso envolve vários aspectos na formação humana, na formação física, emocional, espiritual, educacional. Então, tem muitas pessoas que vêm de um lar totalmente que não tem uma formação educacional. É problema na nova vida conjugal. Quer dizer, são conflitos que virão, porque um sai de um lar totalmente polido, o outro sai de um lar totalmente sem nenhuma formação. Então, meus queridos, é a partir do casamento que eles se unem, aí passam a vivenciar a mais íntima das relações humanas. Estão juntos a noite toda, estão juntos durante o dia, e aí tem que ter cuidado, porque os conflitos virão. O que tem que saber é como lidar com os conflitos. Eu não posso ensinar aqui para vocês dizendo que se vocês fizerem isso não vai vir conflito. O conflito vai vir. Você que é casado tem conflito. Você que vai casar vai ter conflitos. Conflitos virão. O que você tem que saber é como contornar as situações de maneira que seu casamento continua firme como a casa na rocha. Um e três sinais que antecedem o sim. O Dr. Jaime Kemp, conselheiro familiar e conjugal, afirma: ainda que os investimentos durante o casamento sejam necessários e fundamentais, não há dúvida de que um bom casamento se constrói durante o período que antecede o tempo de amizade, namoro e noivado. Todo esse processo, conhecimento, você olha para a moça, o moço olha para o rapaz e troca aquele sorriso. Depois vocês partem para o namoro. E do namoro vocês vão para um compromisso mais responsável, que você vai para o noivado. Todo esse tempo ele é antes do sim, é antes de ir para a cama, é antes de contrair o matrimônio. E aí é um tempo, é um período para avaliação das diferenças entre a formação de cada um daquele casal de namorado ou noivado. O que está acontecendo no nosso dia é que as pessoas já começam a namorar e já vão para a cama. E aí, meus queridos, são filhos sem pai, que o pai está para um lado, a mãe está para o outro. Por quê? Porque não estão debaixo da bênção de Deus. Então, meus queridos, a preparação para assumir o compromisso matrimonial deve anteceder a preparação para o casamento. Então, muitas pessoas vão casar, estão preocupadas com a cerimônia, com a festa, com a lua de mel, né? Com a lista de convidados. Não, você precisa se preocupar para você ver se está ajustado o comportamento familiar do teu noivo e o comportamento familiar da noiva. De onde eles saíram? Estão prontos para viver essas diferenças? Então, você tem que entender. Você que está casado e está tendo problema no seu relacionamento. Você cuida, faça o melhor, agrade seu esposo, agrade sua esposa. Vocês casaram, vocês fizeram um compromisso, vocês fizeram uma aliança com Deus. Imagine se Jesus desfizesse a aliança que fez conosco. Nós fizemos tantas coisas que não temos direito de querer talvez ser a noiva de Jesus. Mas Ele nos perdoa e Ele nos manda que nós sejamos moldados como a noiva dele. E Ele nos perdoa e Ele não divorcia de nós. Então, meus queridos, todas essas coisas, essas preocupações devem anteceder o namoro. As igrejas locais muito podem contribuir. Pode ter curso de casais, o que é que tem, meu Deus do céu? Ensina o jovem antes do casamento. Então, meus queridos, porque aí nós vamos fazer o quê? Dentro de um trabalho na igreja, nós estaremos conscientizando as famílias, conscientizando a noiva, o rapaz, quanto ao seu papel como esposo, como pai,
e para que ele esteja preparado para entrar na vida conjugal, através do exemplo e do ensino, para que nós não tenhamos esses casamentos que estão edificados na areia. O objetivo da segunda parte da lição: mostrar quais ferramentas são poderosas para o sucesso familiar. Uma das primeiras ferramentas poderosas, no meu ver, é a palavra de Deus. 2. De onde surgem os conflitos? Nenhum médico pode conter o avanço de uma doença sem antes diagnosticá-la. Então, tá aí, eu coloquei a imagem de uma criança oprimida pela mãe, pela avó, né? Um conflito na família. Dependendo da forma que nós vamos resolver, nós vamos marcar essa criança para o resto da vida. Dependendo da forma, se for a nossa esposa ou nosso esposo, nós vamos marcar para o resto da vida. Então, vamos diagnosticar qual foi a causa, por que isso aconteceu. Não chega agindo no repente. Quando você age de repente, você traz problema. Então, meus queridos, assim também, meus queridos, jamais podemos resolver um conflito se não soubermos de onde ele se originou. Vamos procurar, como se estivesse com uma lupa procurando como surgiu esse problema. Eu quero ir lá na raiz, que eu quero aniquilar esse problema. Então, meus queridos, entender de onde veio, de onde surgiu, qual foi a primeira fala, para gerar esse conflito que está acontecendo, é essencial, meus queridos, para gerar uma transformação verdadeira. Não proceda assim, não faça assim. Você copiou de alguém, você entendeu mal, e aí vem trazendo um conflito. O 2.1 diz: identificar a raiz dos problemas. Estou falando, buscar o problema lá na raiz, para nós poder identificar e eliminar. Para estarmos soltos, quando estamos envolvidos em um conflito, nossa tendência é sempre focar no que o outro fez de errado e no que ele deve fazer para corrigir aquilo. Então, meus queridos, esse é um problema que nós poderíamos diminuir o conflito no lar. Está sempre o marido apontando para a mulher apontando para o marido, e o marido dizendo: não é a primeira vez que você faz isso. Então vamos à raiz do problema, descobrir por que isso está acontecendo, se realmente é a realidade. A mulher está repetindo nesse erro, ou o homem está repetindo nesse erro. Vamos buscar as raízes, vamos fazer um diagnóstico, por que está acontecendo, e vamos procurar resolver esse problema. Que aí, num processo de transformação, que é motivado por você mesmo, porque você quer viver sua melhor versão todos os dias, você quer viver bem, você não quer viver pela opinião de seu marido, que fica ali apontando com o dedo. Então, meus queridos, nós precisamos resolver esses conflitos. Muitas vezes a opinião do marido joga a esposa para baixo. Às vezes a esposa está para baixo porque está sendo diminuída por aquele que deveria valorizar, por aquele que representa Cristo. Que ele diz: a marido, amai sua mulher como Cristo amou a igreja. Mulher, não é pecado ser submissa a seu marido. De maneira alguma. Sai dessa coisa que fica interpretando a Bíblia de tudo quanto é jeito. Que a mulher está sob a missão do marido. Que é isso? Submissa é ter alguém que está acima de você. A Bíblia manda que nós sejamos submissos a Cristo. Então, meus queridos, quando você se submete a seu marido, que é um cristão, você está sendo amada e protegida como Cristo ama a sua igreja e protege, e nós estamos submissos a Cristo. Então, meus queridos, a palavra de Deus, ela nos instrui a sondar o nosso coração. Ela instrui nós a sondar o nosso coração. E aí Tiago diz: mas de onde está vindo essas guerras? De onde está vindo esses problemas que estão dentro dos casais? Lares que, por exemplo, é cristão, mora parede próximo de uma pessoa não cristã, e é uma vergonha.
O incrédulo, aquele que não confessa a fé, não confessa até Jesus como Salvador, tem melhor comportamento. Mas esse aqui, o vizinho aqui fica ouvindo os crentes brigando, os crentes discutindo. E aí, meus queridos, que desejo vai surgir no coração deles para servir a Deus, para também tornar-se um crente. E aí Tiago fala, de onde está vindo essas guerras entre vocês? Essa peleja, parece que nós queremos tomar um do outro. É eu, é meu, é meu. Então, Tiago diz, porventura não vem disso a saber dos vossos deleitos, que nos vossos membros guerreiam. Você está querendo levar vantagem, Tiago está falando isso. Essas guerras vêm porque você quer levar vantagem. Mas nós temos que compartilhar, meus queridos. Então, para praticar este exercício de sondar o próprio coração, precisamos da luz da palavra de Deus, da ajuda do Espírito Santo, e separar momentos para nós refletir sobre a nossa vida, como eu estou na minha casa, como eu estou tratando a minha esposa, como eu estou tratando meus filhos. Eu estou levando eles em amor. Então, qual é a situação que eu estou vivendo? Então, meus queridos, porque a situação que estamos vivenciando, nós não conseguimos vencer se a tendência for nós agir precipitadamente, sem fazer um diagnóstico daquelas coisas que estão nos causando este conflito. O 2.2 diz, conflitos são oportunidade de crescimento. Veja, o comentador está vendo o conflito aqui como uma oportunidade de você descobrir, de você fazer um diagnóstico, e aí através dele você crescer. Nossa maior missão nesse mundo é glorificar a Deus com nossas vidas. Então, meus queridos, quando nós temos em mente isso, nós queremos glorificar a Deus. Quero glorificar a Deus na igreja, mas também eu quero glorificar a Deus na minha casa, com a minha esposa e com meus filhos. Então aí nós compreendemos que os conflitos passam a ser oportunidade para colocar em prática vários princípios bíblicos. Talvez a oração da família e tantas outras coisas que nós podemos fazer. Então, meus queridos, a Bíblia nos manda dizendo que nós devemos amar o nosso próximo como eu me amo. Então, meus queridos, ainda que o próximo me desaponte, me maltrate, então, meus queridos, é para me amar. E por que não amar a minha esposa, o meu esposo que dorme comigo, que é uma parte de mim? Por que eu humilhá-la? Por que ela me humilhar? Tem casais que qualquer coisinha, o marido ou a mulher está expulsando o demônio. Sai dele, sai dele. Então você está dormindo com a endemoniada. Meus queridos, vamos ser mais maduros, vamos ler a Bíblia. Você tem uma bênção do teu lado, você tem uma companheira que Deus te deu, você tem um companheiro que Deus te deu e você fica amaldiçoando. Procura ver a raiz do problema. Pois um casamento feliz não é aquele isento de brigas e decepções, mas aquele que as pessoas aprenderam, que o casal aprendeu a vivenciá-los e enfrentar os conflitos decorrente de uma maturidade. Aqueles conflitos decorrentes com maturidade e bom senso na presença do Senhor. Pedi, Senhor, meus queridos, coabitai com suas esposas com entendimento. 2.3, o egoísmo causa problema. O egoísta sempre causa problemas. Ele é orgulhoso. O coração dele possui grande orgulho. Ele levanta contenda. Mas a Bíblia diz, os que confiam no Senhor serão prósperos. Então, meus queridos, o discípulo de Cristo não deve ser dominado pelo egoísmo, pois gera contendas e é característica de quem anda na carne, de quem não serve a Deus. O casal cristão deve andar no Espírito. Afinal, nós temos dito, o amor não busca sua felicidade, não busca seu interesse, busca a felicidade do outro. O outro sendo feliz, o interesse do outro sendo atendido, você
também é abençoado. Então, que cada casal, eles precisam sempre trazer à memória os princípios da palavra de Deus, desnortear o dia a dia, o lar, nortear pela palavra de Deus, pois assim você vai evitar conflitos, né? E você será auxiliado pela palavra na resolução dos mesmos. Então, meus queridos, Mateus 6:2 diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus ensinando que nós devemos perdoar. Meus queridos, se você não perdoa, você jamais verá a Deus. Nós temos casos de pessoas que voltam para a igreja, a família perdoa, Deus perdoa, ele tem um arrependimento de todo o coração, mas é marcado pelos crentes. O pastor sofre muito, quem é pastor sabe disso. Vai designar uma tarefa para aquele irmão que estava na igreja, foi para o mundo, mas agora voltou do mundo e está na presença de Deus. Mas é uma guerra. Se tu colocar o irmão, eu não vou mais nem naquela congregação. E o pastor fica acuado. Por quê? Porque está ali, está a família que não entende que Deus é na vida de José, que não entende que Davi não merecia. Se nós olharmos para a vida de Davi, Davi merecia morrer. Davi não só adulterou com a mulher de seu melhor amigo, como também o matou, e matou o exército, por exemplo, a parte do exército que era comandado por Urias, e além de mais e mais coisas que Davi fez. Mas no entanto, tu não perdoa o teu irmão que está do teu lado, o teu irmão que está ali comungando com você, chorando, agradecendo a Deus pelo que Deus fez na sua vida, e você está lendo o Salmo de Davi. Ô hipócrita! Teu irmão que passou por todo esse problema não chegou nem perto dos pecados de Davi, das transgressões de Davi, mas Deus perdoou Davi porque ele arrependeu de todo o coração. Não é diferente com o nosso irmão que senta no banco. Aprenda a ajudar. A vida é passageira. Tira ele das trevas, aprenda a amar o seu irmão. E aí Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: ó, meus queridos, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Porque muitos casais estão se separando? Falta de perdão. Aí o lar se desfalece. Objetivo da terceira parte da lição: mostrar quais ferramentas são poderosas para o sucesso familiar. Novamente digo, a Bíblia é uma ferramenta poderosa. 3. Vencendo conflitos. Veja que essa lição, o nosso comentador Abner Ferreira, ele vai falar dos conflitos no lar. E ele diz aqui: o enfrentamento vitorioso dos conflitos familiares começa pelo reconhecimento da realidade dos mesmos, pois enquanto não se percebe ou a decisão for negá-los como uma fuga, não é possível enfrentá-los. Enquanto nós estamos negando, nós não vamos conseguir solucionar problemas. Nós não vamos conseguir fazer com que o esposo ou a esposa entenda que Deus está no negócio e que aquele problema está solucionado. Então, meus queridos, a pessoa que comete um erro, não corrigindo, está cometendo outro erro. Então, o certo é corrigir os nossos erros. Vencendo conflitos. Após reconhecer, é preciso agir. Então, meus queridos, nós precisamos aprender a estar vencendo os conflitos, reconhecer eles, e aí agir com reflexão, oração, perseverança, tendo em vista, tendo dentro da tua visão, que conforme estudado nas lições anteriores, há um propósito divino na constituição da família. Então não podemos, meus queridos, considerá-la como algo sem importância ou descartável. Essa lição está sendo maravilhosa. 3:1. Problemas
devem ser confrontados. O problema não pode ser deixado de lado, irmãos. Tem que ser confrontados. A primeira coisa que devemos ter em mente no que diz respeito aos conflitos da vida cotidiana é que eles sempre irão existir. Nunca estaremos livres deles. Assim, encará-los é a melhor solução. Eu venho falando desde o início da lição que quem casou tem problema e vai ter mais problema. Quem não casou vai casar, terá problemas, terá conflitos no lar. Então, meus queridos, não é dar demasiado poder aos problemas. Encare-os, resolvam-os ou esqueça-os. Mas não se deixe destruir por eles. Tem problema que é melhor você esquecer dele. Tem problema que você tem que encarar. Tem problemas que você tem que ir de encontro com ele para que seja resolvido. Então, meus queridos, em vez de confrontar a si mesmo, a brigar por suas diferenças, o casal que tem sabedoria de Deus deve procurar ser um agente pacificador do enfrentamento dos conflitos familiares. Se nós dois somos, se o marido e a mulher, eles são como uma tempestade, os conflitos não vai ter jeito. Alguém tem que pacificar. Então, meus queridos, precisamos entender que os casais não são inimigos. Eles não devem estar lutando entre si. Pois nossa guerra, a Bíblia já diz que não é contra a carne, não é contra a sangue, muito menos contra o esposo ou a esposa. Então a luta do casal deverá sempre se voltar contra a natureza pecaminosa, o sistema mundano contrário a Deus e os seres espirituais da maldade. Está infestado de ser espiritual da maldade, querendo nos levar para o buraco. O 3:2 diz: a unidade e o diálogo como prevenção. A unidade da família sempre dependerá do relacionamento que é mantido pelos cônjuges. Então, meus queridos, sempre vai depender, a unidade vai ter a ver, meus queridos, com a comunicação que nós temos lá em casa. Se a comunicação é pesada, o ambiente será pesado, terá tristeza, terá dor. Mas se houver voz mansa e meiga, haverá saída, haverá oportunidade de voltar novamente a ser o que era antes. Então o casamento se torna uma bênção quando um dos casais, o marido ou mulher, toma a iniciativa de colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar em todas as atitudes. Primeiro Deus, depois eu vou ver como resolvo. Então, meus queridos, o amor deve nortear a vida do casal. Então, meus queridos, a família é uma bênção de Deus. Nós precisamos se preocupar com ela. O casal que anda unido, ele tem facilidade para resistir os vendavais com mais firmeza. Os momentos difíceis, eles são mais prontos. Quando eles são unidos, quando eles têm diálogo. A própria Bíblia diz que é melhor ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, né? Mas, e se estiver só? O que vai acontecer? Então, marido, você tem que estar pronto para levantar a sua mulher. Mulher, você tem que estar pronto para levantar o seu marido. É um compromisso. Você é cúmplice da sua esposa para ajudá-la. Então a falta de comunicação desencadeia sérios problemas para a vida familiar. Então existem assuntos que não podem ser deixados para depois. Tem problema, ou você resolve agora, ou ele vai ser aumentado. O 3.3 diz perseverar sem nunca desistir. Casamentos estão sendo dissolvidos por coisas simples, o que demonstra a urgência do povo de Deus em resgatar o entendimento bíblico acerca do casamento. O cristão, ele é chamado para agir diferente também no casamento, pois é preciso ser perseverante. Você vai fazer a diferença em todas as áreas da sua vida. No casamento, não é para agir como um machão, mas é para agir como alguém que ama. Então, meus queridos, não devemos desistir apenas para comprovar
que nós não nos esforçamos o suficiente para fazer algo dar certo. Nós devemos ir para cima, desistir não, vamos procurar fazer que dê certo. Não é possível ter um casamento perfeito, mas é possível ser saudável, restaurado e fortalecido. Como diz, não há perfeição no casamento. Nós precisamos entender isso. Para logo que você tiver problema, você não dizer, eu não sonhei isso. Você sonhou um casamento perfeito? Isso não existe. Você tem que se adequar, você tem que procurar fortalecer o seu laço matrimonial com seu esposo ou com a sua esposa. Então, para tanto, meus queridos, é fundamental que com a ajuda do Espírito Santo, procuremos aplicar em nosso lar os diversos princípios expostos na Bíblia Sagrada. Paulo alertou ao Romanos sobre isso. Conclusão, as tensões fazem parte do casamento. Então, meus queridos, nós já dissemos, seu casamento vai ter problema? Vai ter problema. Você tem que estar preparado para contorná-los. Então, ao discernirmos esta realidade, né, das tensões que faz parte do casamento, devemos buscar no Senhor a sabedoria e a habilidade para o enfrentamento dos conflitos, pois assim resultarão em crescimento e maturidade do casal. Então, meus queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero vocês para a próxima aula, que é a aula número 6, a necessidade de um planejamento financeiro. Veja bem, falamos do casamento, estabilidade, instabilidade, e agora vamos entrar no planejamento financeiro. Espero vocês na próxima escola dominical virtual e até lá, na paz do Senhor. Amém.